E aí, gente, bem-vindas e bem-vindas. Bora para mais uma? Vamos juntinho aqui, mais uma leitura de cartas, saber de amor hoje. Então, você precisa saber sobre o seu amor e o tarô vai revelar. Pombagira também vai revelar. A senhorita está aqui na nossa mesa, eu vou acender a vela, a gente vai fazer um clima. E é justamente o baralho de Pombagira que eu vou associar ao tarô para te dar respostas dessa vez. Então, o tarô vai revelar, Pombagira vai revelar o que você está precisando ter de informações a respeito de quem você ama, a respeito do seu relacionamento. Então você está no lugar apropriado para isso, tá? Primeiro de tudo, então, vamos acender a vela? Vamos acender a vela. E aí, Laroia Pombagira, Pombagira é Mojubá, faça aí o seu pedido na força das nossas guardiãs. Escreve o seu Laroie, deixa o seu Laroie, deixa o seu Mojubá e a gente está aqui. Então, nessa energia que é sempre muito boa para a vida, sempre muito boa. Todo respeito às nossas guardiãs, todo respeito à força feminina. Sim, da minha parte, vocês têm, com certeza. Então é o seguinte, galera, mentaliza aí o seu pedido, tá? E na chama da vela, na nossa conexão espiritual, principalmente Pombagira movimenta e direciona para você. Então pensa numa coisa que está assim meio paradona, sabe? Sem ação, sem perspectivas na vida, ó. Dá-lhe Pombagira movimentando, direcionando para você. E aí, mentaliza, deixa o seu Laroie. E você vem comigo para a escolha, tá? O que é isso aí, Leandro? Você foi lá no boteco roubar as bolas de bilhar? Não, aqui nós temos esferas para você escolher a sua, a de cristal ou a selenita, beleza? Então, faz a escolha, escolhe o que vier do seu coração, da sua intuição. Ao escolher, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, traz energia positiva a este momento. Gente, vamos lá? E ó, eu também estou no canal Reino Cigano e tenho o canal com meu nome, Leandro Roque Tarô, tá? Lá no canal com meu nome, tá rolando a carta para o seu signo pela manhã, onde você também pode mentalizar a pergunta e ter resposta. No Reino Cigano, algumas leituras principalmente envolvendo assuntos afetivos, tá? E aí, lá eu estou fazendo com a câmera do alto, assim, mostrando só a mesa, então eu não apareço. Né? E aí tem gente que não tá nem sabendo que é o meu canal. Então, tô aqui te dando a dica, hein? Você tá perdendo leitura, teve ontem, teve anteontem. Então você pode dar a chegada depois lá, ver os temas, participar também, né? Afinal, essas leituras onde a gente fala de vida amorosa são atemporais. E a gente vai começar por aqui, então, ó, na esfera de cristal, pertinho ali da Pombagira. Então, mentaliza a pessoa amada e vamos lá. O que você precisa saber. Oh, Pombagira, você é a mais bela flor. Arcanos maiores, eu tô com o tarô separadinho aqui, beleza? Então, primeiro a gente vai trabalhar com os maiores, depois os menores e vamos fechar com as cartas de Pombagira para você. Primeiro arcano maior, pendurado. Enforcado ou pendurado, eu prefiro o nome pendurado, tá? Depois nós temos o Hierofante, que é o Papa, o arcano 5. E temos para você o Mundo. Boa! Então, vamos trocar essa ideia, que é o seguinte, com esses três arcanos que estão aqui para você. Então, o pendurado mostra aí um momento que pode ser de crise na relação para muita gente, um momento difícil, as águas meio paradas, né? De repente assim uma dificuldade de perspectiva, porque justamente não está desenrolando, e ó a senhorita aqui para desenrolar, né? Movimentar, direcionar as coisas que estão de repente nessa condição, tudo meio paradão, pendurado. Carta sem movimento, Pombagira movimenta, Pombagira direciona. E crise na relação, né? Então é aquele negócio, será que tudo vai pro brejo, né? A vaca vai atolar, o caldo vai azedar, enfim. Na verdade, o que o tarô mostra é que pode ser um momento aí importante que pede certos sacrifícios, tá? Não daqueles que precisam da
faca nos bichinhos, não é desses não, tá? Aqui é o nosso punhal de proteção, não estou falando disso, tá? Eu estou falando de sacrificar partes da rotina para priorizar a relação. O que o tarot está mostrando? O que você precisa saber sobre o seu relacionamento, sobre quem você ama? É uma relação que pede sacrifícios, sim, tá? No sentido de perder de um lado para ganhar do outro. Então, isso é muito condizente com a realidade, inclusive, né? Para a gente fazer com que alguém caiba na nossa rotina, temos que abrir mão, abdicar de certas partes de nós mesmos, de certas convicções que nós temos, de certas situações da rotina para maior dedicação, né? A pessoa que nós queremos ter ali participando da vida conosco. Então, esse enforcado, esse pendurado fala a respeito disso e pode trazer uma previsão para os seus caminhos que envolve decisão difícil para ser tomada, tá? Então, assim, às vezes a carreira de um, a carreira de outro, incompatibilidades, pessoas que se gostam, mas o trabalho de um não permite estar com o outro, e quem vai abrir mão da rotina em função da relação? Né? Nos dias de hoje, decisão complicada, hein? No passado, me parece que as pessoas faziam mais isso. Hoje, né, eu abri mão do que eu batalhei para ter, do meu trabalho, por você. Né? Difícil esse tipo de decisão. É o que eu estou afirmando que vai te acontecer e que você vai precisar fazer? Não, é possibilidade, tá? Aqui, veja bem, a gente está sempre no YouTube numa leitura que é coletiva, é geral. Então, assim, não é afirmação pessoal na vida de ninguém, tá? É sempre a interpretação do tarot feita para você, e você podendo vir aqui pegar insights, ter entendimento das coisas, mas sempre vendo como o tarot dialoga com a sua energia. Não adianta brigar com o vídeo, né? Escrever nos comentários, não, para mim não é assim não. Eu não estou falando de forma individual sobre a vida de ninguém aqui. Eu estou interpretando o tarot. Então esse tipo de comentário escrito aí não adianta nada, né? Você brigar com as cartas. É assim, procure trazer para si o que você sente e conversar. Os pontos da leitura, os trechos onde mais conversam com você, e na dúvida é sempre aquele caminho de procurar o atendimento particular mesmo, que eu estou fazendo também, para quem precisa, tá? A gente já fala sobre isso no final aqui da sua leitura. Mas realmente, assim, o tarot fala de um momento que pode ser de uma crise na relação, das coisas meio paradas. Que sacrifícios podem ser importantes aqui para ajudar a dar um andamento na relação? O tarot fala disso, tá? E a questão, essa é a questão para você. Essa é a questão. Decisão difícil, né? Abdicar de certas coisas de si mesmo para estar com o outro. Aí você faz uma aposta grande, e se a pessoa não te corresponde? É aí que a batata assa, né? Então, assim, numa dessa, o que você precisa saber dentro da leitura? Poxa, vale a pena esse tipo de decisão com quem eu amo? Porque realmente essa pessoa é muito importante para mim. Realmente esse relacionamento eu quero viver. A questão é, eu abrir mão de parte que me importa para também não ter a pessoa, e aí eu fico ali, e quem me garante depois? Pois é, né? E aqui, o que nós temos acompanhando então esse pendurado? Nós temos o Hierofante, o Papa, que traz energia espiritual para a situação, fala de acolhimento, né? Então, olha só, nesse tipo de decisão, às vezes difícil a ser tomada, abrir mão de parte da rotina para poder viabilizar relacionamento. Então, o Papa é a força espiritual, é o acolhimento. Então, é o Papa tipo dizendo, pode se soltar daí que eu te seguro aqui. Não precisa ficar pendurado aí não, pula que eu te seguro, tá? Então, é isso mesmo, tá? A força espiritual aqui, com o Arcano 5, é o tarot mostrando o tipo de energia que é mais forte na relação entre vocês, né? Então a gente vai ter arcano que pode mostrar às vezes uma ligação mais forte física, de atração, energia sexual mesmo, né? Uma ligação mais forte no emocional, sentimentos, né? Que realmente mobilizam mais as questões a dois. Uma ligação mais mental, né? A força mais material, então o quanto os caminhos de vida, né, importam para ambas as partes, e pessoas que somam esforços porque um ajuda o outro a crescer materialmente. Então são diferentes pontos, né, que podem unir pessoas. Entre você e quem você está mentalizando, dentro da sua escolha que você fez, né? Então a gente tem essa energia espiritual. E o Papa é a força do acolhimento, é o diálogo,
é o saber se colocar no lugar, tem empatia, e o mundo mostra-se como aí uma relação muito viável, caminho de realização das coisas se acertando, tá? Então, para você que está no momento difícil da relação, repensando, ou numa insegurança, numa dúvida muito grande, poxa, vale a pena, porque não estou vendo, né, caminho para funcionar, essa crise mesmo, né? Então, qual é o andamento que nós temos aqui para você? Dá certo, tá? Então, se o momento é de crise na relação, é de dificuldades, nós temos desfecho favorável na energia do mundo, que dá caminhos para materializar. Então, tem tudo a ver, sim, você providenciar aí caminhos com esta pessoa. Portanto, se está numa fase difícil, seria o momento de desistir, de abrir mão, se você está no seu limite, está de saco cheio? Não, tá? Vale a pena pagar para ver aqui? É assim, gente. O tarólogo nunca diz o que alguém deve fazer. Não espere uma resposta pronta do tarô, né? Eu não quero ter que pensar, eu quero que o tarô decida por mim e eu só seguir. Depois, se for bom, nossa, o tarô realmente é muito bom. Se for ruim, ou o tarô lazarento, né? Tem muita gente que é assim. Passa a responsa, quer passar a bola, né? E não, a responsabilidade sobre os nossos caminhos é sempre nossa mesmo. O tarô nos ajuda a pensar, nos traz mais visão. Quem vai resolver somos nós mesmos, tá? Então a questão vale a pena para você aqui? O tarô dá um forte indício de que sim. Melhoria nos caminhos amorosos, né? Você deve saber então com essa pessoa, né? É importante que você saiba que o momento provavelmente não é fácil mesmo e está exigindo certos sacrifícios, né? Então pode ser aquele momento onde das duas partes isso precisa acontecer, sabe? Quando a gente entra numa dificuldade na relação e tudo a gente acha que é a pessoa que está complicando e o fulano isso, o fulano aquilo e tal. E assim, a gente quer um monte de concessões da outra pessoa. Que tipo de concessões nós podemos fazer? A gente quer tanto que o outro melhore, que se comporte diferente. Que tipo de mudança estamos dispostos a fazer? Onde eu posso e topo melhorar, né? Aí pode ser a senhorita aqui, ó, te mandando aquele papo reto também, né? Querer só do outro é fácil. E o que a gente pode oferecer, né? Então, assim, isso daqui é de ambas as partes, né? Os sacrifícios pessoais para viabilizar caminhos, tá? Então, o tarô mostra isso como uma necessidade e vocês têm força espiritual para isso, tem energia que favorece a relação e tem caminho de felicidade. Então, não é em vão, tá? Não é em vão. Tem assim um caminho para se alcançar o que se deseja. E na mais simples das hipóteses, aprendizados aí que ajudam muito. Mas é lógico, aí você fala, aprendizado. Eu lá quero que o barco naufrague só para eu aprender alguma coisa. Me fala aí se funciona, né? Não é não? Então, pois funciona. O mundo é extremamente positivo no tarô. É realização, é plenitude, é sensação de se estar lidando com quem vale a pena, tá? Sensação de preenchimento, a pessoa certa ali ao lado, né? É a gente conseguir se posicionar do jeito certo na vida. E para isso, né, tem que ser quem faz sentido estar ao lado. Não vale ser qualquer espantalho aí, né? Então, não é não? Então, é a pessoa certa, ok? Então, tem caminhos. Só que assim, né? Você tem que também fazer valer as suas particularidades aí, né? De repente o negócio está todo torto, todo zicado, aí você vem pro vídeo esperando que a leitura de tarô do YouTube seja a sua tábua de salvação. Não, tá tudo cagado, mas o tarô falou que vai dar certo, então vamos lá, vamos ter fé porque vai dar certo. Né? Avalie o seu lado aí, né? As suas circunstâncias pessoais para que o tarô possa dar mais sentido à sua vida também. Tarô não é tábua de salvação de ninguém, tá? Então, assim, o meu trabalho aqui no canal é sempre o de respeito ao oráculo, né? E jamais é corrompendo essa ferramenta só para passar pano para as coisas, para romantizar leituras, preocupação em agradar para manter a audiência. Eu faço um trabalho que precisa e que é justo para você, tá? Mesmo na leitura coletiva, te ajudando a saber do que você realmente precisa. E não só a preocupação em falar bonitinho aqui para você gostar do canal, tá? É pouca gente que você, né, com quem você vai se deparar que tem essa postura. A maioria não tá nem aí, sendo sincero, a maioria não tá nem aí, só quer ter número no canal, tá? Você tá ligado, você tá ligado. Então vamos junto, ó.
Arcanos menores agora, seguindo ainda no tarô, antes de a gente entrar na força de Pombagira para você, das cartas de Pombagira. Você tem um 4 de ouros, vindo ali no arcano do pendurado, tá? O 4 de ouros fala de um certo apego, né? Somado à necessidade de mudança que existe nesse arcano, mudança de postura para funcionar melhor. Então essa combinação de maior com menor está falando a respeito do quê? De muitas resistências na sua relação, tá? De você provavelmente lidando com uma pessoa que não é fácil não, de querer mudar, tá ruim, mas é aquele burro empacado várias vezes, né? E do seu lado também, às vezes, né? Tem certas coisas que você quer que o outro mude, mas não está muito afim de topar mudar o que precisa. Ou seja, é o que você precisa saber sobre o seu amor, mas também sobre o seu relacionamento. Então, eu coloco uma porção aqui do tarô que possa te servir como espelho também, porque é um grande papel do tarô, né? Servir como um espelho diante de nós mesmos para que possamos nos enxergar e identificar melhor as nossas necessidades para viver melhor também, né? E não só apontar o dedo, o fulano isso, o fulano aquilo, o outro isso, então a coisa que está ruim tudo é outra pessoa, tem coisa que somos nós mesmos, né? Então, por isso a gente falando um pouco de lá, um pouco de cá, tá? Mas, fato, tá? Aqui o pendurado com 4 de ouros traz uma certa resistência às mudanças, é energia de teimosia que acaba atrapalhando aí, né? Então, assim, o negócio tá ruim, tá em crise, mas não, eu vou me apegar às minhas convicções, né? Então, sabe aquela coisa de querer ter razão, eu vejo ser uma grande dificuldade aí entre vocês. Quem tá certo, né? Quem tá mais certo, quem tem mais razão, e isso às vezes empacando a mula, né? Então, seria muito importante que houvesse mais aí de uma flexibilidade, né, nas coisas. Se da sua parte você é capaz de fazer e realmente identifica que o problema é a pessoa, tá? Então entrega para quem? Ó, tá aqui, né? Entrega, né? Senhorita Pombagira, faça este burrinho desempacar, né? Faça esta mula andar um pouquinho. Tô brincando, né? Você sabe, vamos sorrir porque chorar entope o nariz, né? Então é tipo isso. Na verdade, é exatamente isso, sempre para a vida, né? Que é necessário. Mas, enfim, agora falando sério, né? Direciona os seus pedidos aí, né? Faz com que a força da esquerda chegue lá e tum, né? Dá aquele tapilha sabe, às vezes nas orelhas do fulano para dar aquela acordadinha. Tem hora que é bom, tem hora que é bom, né? Enfim, próximo arcano menor para você, tá aí no visual. Esse é um tarô que tem uma arte, né, mais diferentona, não sei se você está identificando todos os detalhes da carta, mas eu estou te mostrando. Aqui é um 9 de copas, que vem na energia espiritual do Hierofante, do arcano 5, o Papa. Um 9 de copas fala de satisfação emocional, fala de vocês conseguindo reverter dificuldades, fala de sentimento não correspondido encontrando caminhos para funcionar, melhoria de energia no emocional, tá? E o Papa é a força acolhedora que ajuda a manifestar exatamente essa vibração emocional de mais satisfação, sabe? De a coisa funcionar melhor, de ter mais carinho, de ter mais troca, de sensação de valer mais a pena, tá? Então o tarô coloca que vocês têm essa força, sabe? De superar circunstâncias emocionais adversas e passar por cima e fazer valer a pena sim, tá? E isso funciona, olha só, né? Ó, os pontos da leitura se conectando aqui. Isso funciona muito como? Essa energia de melhoria no emocional, de, sabe, de se poder experimentar mais, de sentir a coisa realmente caminhando na direção certa, funciona como? Na força espiritual. Tá? Ou seja, né, tá sendo importante sim aí, só pelas vias óbvias, só na conversa, talvez não seja o caminho. Pode ser aquele momento sim, de acender uma vela, minha pombagira, me ajuda, ou seu santo de devoção, sua divindade, seu orixá, fazer um ritual, sabe? Solicitar esse apoio espiritual, tá? Para, às vezes, trabalhar certas energias que fazem com que as pessoas fiquem muito na mesma,
né? E aliás, isso me acendeu um sinal de alerta. Antes de eu colocar o terceiro arcano menor, vamos dar uma olhada no campo espiritual aqui da coisa. Mais um arcano maior. Justiça. Isso me chama a atenção, tá? Por quê, gente? A justiça na espiritualidade, veja que é um personagem ali de olhos vendados, né? Isso fala muito sobre quem não quer ver certas coisas, tá? Então me dá uma indicação forte ali, né? De alguma questão espiritual que não está permitindo a pessoa que você ama viver como precisa. Arcano maior que complementou a Lua, que é uma carta que fala de situações ocultas, né? A Lua tem muito do poder da magia, de repente alguma situação como essa cegando, né? Aqui, quem você quer ter ao seu lado, a pessoa que você ama, a pessoa às vezes com dificuldade de enxergar as verdades e aí achando que não faz sentido mudar, quando faria todo sentido, então, né, se opondo a você em muitos momentos, colocando resistência onde não precisa, então funciona bem realmente aqui o apoio espiritual para você, para a situação desenrolar, tá? Esse 9 de copas mostra que tem energia importante nos sentimentos para fluir entre vocês e tem um lado espiritual aí que está atrapalhando, certo? Sendo assim, peraí, vou sempre naquele, deixa eu ver se está aqui. É que eu não peguei porque não estava nos planos, mas apareceu aqui necessidade, vamos investigar. Oráculo das pedras para a gente ter confirmação, tá? Essa situação de carga espiritual negativa aqui, né, voltada à pessoa que a minha consulente, que meu consulente está pensando, gerando dificuldades para a vida, se dá por inveja? Não, não é inveja. Existem interesses envolvidos de modo a considerarmos rival? Sim, sim, gente, tá? Então assim, presença de rival, tá? Não é o tipo de coisa que eu gosto muito de falar, mas a gente sabe que acontece, não dá para fugir da vida. Então, fato é. O que o tarot está revelando para você? Aqui com Pombagira na mesa. Interferência espiritual na sua relação, nos seus caminhos. Isso pode explicar muita coisa, tá? Então, isso daqui foi muito significativo, né? A atuação espiritual que acaba cegando. E aí, certas mudanças que são necessárias não ocorrem, porque realmente existe manipulação energética aqui, tá? O que você vai fazer? Pedir para Pombagira trabalhar sobre isso, tá? Você vai poder acender aí uma vela exatamente como essa, tá? E aí a gente está com Dama da Noite aqui na mesa. Se você tiver um nome de Pombagira, então utilize a entidade a quem você costuma recorrer. Se você sabe quem te acompanha na linha da esquerda como a sua guardiã, tá? Se você não sabe, então você pode se direcionar propriamente à Dama da Noite, né? Você pode acender uma vela, só a vela se você quiser, se você tiver o conhecimento de mais elementos, então, né, que servem a Pombagira como elementos para que ela possa trabalhar para você. Por exemplo, né, se coloca bastante espumante, né, uma taça com espumante para Pombagira, cigarrilha, geralmente com aromatizado, né, aqueles mais adocicados, né, só acender e deixar lá, ou só a bebida, né, para quem não quer lidar com nada que envolva fumo, enfim. Você pode botar a maçã, certo? Maçã é legal para trabalhar a energia de Pombagira, ok? E aí você vai colocar esses elementos, acender a vela, chamar a força e pedir por libertação de energias espirituais negativas envolvendo quem você ama, tá? Faça esse procedimento de sexta-feira, né? Assim, de sexta-feira não, vamos botar, deixa eu pensar aqui, pode ser, de sexta ou de segunda, tá? Você pode fazer, ou assim, o dia da semana não é o determinante também, tá? Mas você tem essas duas dicas, ok? Se você quiser, então você segue. Se não, siga a sua intuição quanto ao dia de fazer. Faz uma vez e percebe, né? Se dá um agito assim e tal. Se você vê que foi bacana, aí você pode repetir depois, né? Depois de uma semana, no mesmo dia,
No mesmo dia da semana, você espera 7 dias, faz de novo naquele mesmo dia da semana. E aí você dá um reforço ali para a situação, tá? E aí pronto, tá trabalhado, não precisa fazer mais, ok? É isso, gente. O que você vai fazer depois? Bom, a vela terminou, beleza, é isso, né? Se você colocar a maçã, o que vai acontecer? O que a entidade faz? Ela extrai o que ela precisa dos elementos que você oferece. Por isso que o pessoal fala, vai fazer macumba, vai fazer oferenda, vai fazer a firmeza. Você está colocando elementos dos quais a entidade extrai energia para poder trabalhar para você. Então vai colocar a bebida, vai ser extraída uma energia da bebida, né? Como força para ser trabalhada dentro da sua intenção. A fruta, mesma coisa. O fumo, mesma coisa, tá? Então assim, a bebida depois você joga em água corrente, na pia, no vaso, né? Lava a taça, já era. Se você tiver uma taça própria para trabalhar essas questões espirituais, ótimo, melhor. Uma taça de pombagira, melhor ainda, né? A maçã você vai depois jogar num jardim onde tem natureza, é uma fruta, vai ser decomposta, então é elemento orgânico, a natureza vai dar conta disso, ok? E se você botasse uma cigarrilha, então será só cinzas ali, você joga fora, isso é no lixo mesmo, tá? E é isso, pronto. E aí é vida que segue, tá? Trabalhou esse momento, perceba como é que as coisas evoluem depois, tá? Aqui você tem o 9 de paus, olha só. O 9 de paus, muitas vezes é a coisa de colocar resistência mesmo, né? De uma certa desconfiança, de pé atrás com as coisas. Tá rolando, sabe o que? Dentro da sua relação, dentro dos seus caminhos com quem você gosta, sabotagem, tá? Porque esse 9 de paus que traz essa postura, às vezes, de quem não está topando muito das circunstâncias, né? Tá recuando muito diante da situação, tá com desculpinhas, não tá topando viver, é justamente a energia realizadora do mundo. Por isso que eu falo, tá acontecendo autossabotagem aqui. E o porquê disso? Porque tem impacto espiritual na situação, certo? Que está causando aqui resistências e autossabotagem. Então tem certas coisas que precisam mudar, tem espaço para melhorar entre você e quem você ama, mas tem certas dificuldades aí metafísicas, né? E a gente percebeu aqui, eu trabalhei ainda um oráculo para você, que é o segredinho do tarólogo. Não é inveja, é rival, é gente que quer o que você quer. Então é gente atuando de modo a tentar te prejudicar no amor, para ver se fica com o que é seu. Tá? Então, assim, se cuidar nesse sentido. Claro que além do procedimento que eu dei como dica para você na força de pombagira, seria muito interessante também você firmar o seu anjo da guarda, né? Isso é sempre legal. A vela branca de 7 dias com o copo d'água ao lado, diariamente trocar essa água, reforçar as suas orações ali por um período, eu diria que vale a pena para você fazer isso, certo? E se houver esse espaço de comunicação entre você e a pessoa amada para que a pessoa também faça, né? Seria legal, mas sinceramente eu duvido, porque aqui o que o tarot mostrou, uma pessoa sob influências, né? Então, vamos pular essa parte. É melhor você só fazer. Você não pode fazer pela pessoa, tá? O anjo da guarda, você faz só o seu. É cada um com o seu. Então, como é uma pessoa sob influências aqui, aí vai duvidar, vai achar que você está viajando, vai arrumar confusão com você, sabe? Porque você vai entrar nesse tipo de assunto, porque tudo é parte do processo, né? De atuação espiritual, para que realmente seja o colocado a oposição aqui. Então, trabalha do seu lado aí, na boa, sem fazer alardes, ok? Firme o seu anjo da guarda e siga essa dica para pombagira, tá? Muito provavelmente você vai ver melhoria, porque o tarot mostrou que tem espaço para melhorar. A própria vibração por si só de crise, de estagnação do pendurado aqui, a gente já viu que é resultado também, né, de impacto desse tipo de vibrações aí, né? Da onde? De onde? Do campo espiritual. Então, pela mesma via que veio, volta, né? Porque você, da sua parte, também é a pessoa capaz de se proteger. E é isso que está sendo orientado. Tem força de realização, sim, mas tem coisa atrapalhando, ok? Cartas de pombagira agora. Você tem a jogatina. Você tem a dama. Você tem a teia. Essa mesma situação, pombagira já entregou aqui então, hein? Gente,
Ó, essa dama que veio aqui, ela não te representa não. Representa justamente a energia de rival que nós pegamos na confirmação do Oráculo das Pedras, tá? Ó, uma trama aqui, a teia, uma trama ocorrendo, causada por essa pessoa, né? Apostando alto aqui, ó, tá? A jogatina é quem tá apostando alto, né? Tendo lançado aí essa cartada contra você, contra o seu relacionamento. Então é gente a fim de causar estrago mesmo, tá? Aí você tem depois o espumante, você tem as velas e também o firmamento. E aí eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa situação que nós identificamos, e olha que o tarô aqui foi power, hein? Essa situação toda é capaz de destruir a sua relação? Não, tá? O espumante mostra aqui motivos para se comemorar, então é melhoria de energia, melhoria energética, certo? A situação se modifica, um clima que favorece a relação entre você e quem você está mentalizando aqui é recuperado, a energia das velas que traz consciência, que traz luz e que ajuda a trazer um clima romântico de volta, certo? Porque tem proteção espiritual do firmamento. Se tem por um lado esse tipo de ataque espiritual, tem por outro também influência astral positiva, tá? A presença do próprio hierofante do Papa lá fala de participação espiritual, que é exatamente essa circunstância que pode ajudar a rebater, né? A devolver certas coisas que mandam para o nosso lado. E o firmamento pode dar um sinal muito importante aqui de predestinação, tá? Então, assim, certas coisas entre você e quem você ama, eu estou dizendo. Então, certas coisas que atrapalham, mas não são capazes de impedir. Podem atrasar, sim, sabe? Adiar as circunstâncias da vida. Mas o caminho aqui das cartas de Pombagira se mostrou muito favorável a você no fim das contas. Então, eu diria que é o momento de ter paciência, não fazer alardes, não compensa, sabe? Você vai tirar satisfação com a pessoa amada porque o tarô mostrou atuação de rival, você vai arrumar para a cabeça, a pessoa vai falar que você está viajando, não vai te dar crédito, não compensa, você veio aqui, se informou, faz a sua parte, sem fazer alardes. Isso é muito importante que eu estou te dizendo aqui, se você quer encontrar caminhos de melhoria na sua relação, tá? Nós vemos um desfecho favorável aqui, só que, né, isso te cabe também ter certas medidas para proteger o seu lado, para se proteger, para proteger o que é seu, né? Senão, se a gente ficar dando brecha, tem gente maldosa, né? Que vai querer passar na sua frente, que vai querer tomar o seu lugar. Isso tem, não adianta a gente fechar os olhos. Por isso eu falei, quando eu peguei o Oráculo das Pedras, não é tanto do tipo de situação que eu curto, né? Investigar, só que assim, se me bateu de procurar informação, eu não vou também travar o fluxo da energia. A gente sabe que existem essas coisas, não dá para negar na vida, então a gente viu aqui, né? Realmente esse tipo de situação. Então faça o seu da sua parte, sem fazer alardes, siga as dicas que eu te dei, tá? E você vai ver um caminho de melhoria aqui nas possibilidades, essa coisa de muita resistência, ficando mais fácil lidar, sabe? Tanto da autossabotagem, as desculpinhas, o negócio que fica sempre no quase, sabe? Naquele vai não vai, por quê? Porque está faltando a energia que dá um caminho realmente para materializar as coisas, tá? Isso tudo é impacto espiritual. Então faça a sua parte e você vai ver melhorar. Aqui é muito por aí, tá bom, gente? Ó, então essa foi a sua leitura, você participando aqui na Esfera de Cristal. Curtiu? Deixa o seu like, se inscreve, ativa aí o sininho, tá? Para não perder nada. Siga os meus outros canais, o Reino Cigano, onde está ocorrendo leituras, e aí eu não apareço lá, você vai ver nos vídeos, nos mais recentes pelo menos, eu tô com a câmera por cima, assim, da mesa, mostrando as cartas aqui, tá? Então tem gente que às vezes não está indo lá porque não sabe que é canal que eu estou trabalhando, né? E poderia ter respostas que está deixando de ter. Então segue, e no canal com o meu nome, Leandro Roque Tarô, rolando as mensagens, a carta do seu signo para o dia, pergunta que você pode mentalizar para ter uma resposta ali também, pela manhã. Então, vale a pena para você também. No mais, aí na descrição tem meu Instagram, tem links de cursos para você poder fazer comigo, informações sobre atendimentos particulares também, tá? Eu estou trabalhando com
Atendimento de 5 perguntas objetivas. É formato de consulta para quem sabe o que quer perguntar e é capaz de ir direto ao ponto no que precisa saber. Não é uma consulta para chegar e contar a história e mandar textão. É dentro do que são as suas necessidades de resposta, seja com tarô ou seja com baralho cigano. 5 perguntas, você vai ter esse atendimento comigo no tarô, no baralho cigano, você escolhe aí abaixo. Na opção do baralho cigano, se for a sua preferência, ao invés de usar o baralho cigano, eu posso usar o baralho de pombagira para você também. Mesmo valor, é só você me dizer que você prefere, tá? Investir no valor do atendimento do baralho cigano, mas receber o atendimento com as cartas de pombagira. É só você me falar que é ele que eu abro para você. Bom, vamos nessa então. Vamos trocar aqui as situações da mesa para a gente seguir na nossa prosa. Essa daqui, gente, foi justiça com a lua ali, foi cirúrgico o negócio. Pra gente pegar essa questão espiritual aí. A atuação mágica da lua cegando, né? E agora, sai então a nossa esfera de cristal aqui, vem a selenita. Vai ficar aqui. Deixa eu botar de uma forma que fica aí legal pro seu visual. Aí, olha lá, beleza. Então vamos nessa. O que você precisa saber sobre o seu amor? Iniciando pelos arcanos maiores. Na primeira opção, a gente fez uma leitura até dentro de um tempo maior do que eu esperava fazer, mas porque veio questão espiritual, veio procedimento a ser indicado, né? Talvez essa opção a gente seja mais breve, mas vamos ver, tudo depende, né? Eu mais ou menos me programo, mas tudo depende da leitura e eu vou sempre te falar tudo que eu preciso falar. Então eu tô falando isso porque às vezes essa fica mais curta e quem escolheu, mas a minha leitura foi menor que a outra. Por quê? Porque tudo depende, tá? Então, sua primeira carta, mostrando energias entre você e quem você ama, dentro do que você precisa saber, o arcano 13, a morte, que nesse tarô aqui é a própria, hein? É aquele caveirão para ninguém botar defeito, hein? Depois nós temos o carro e temos aqui para você também o sol. Galera, mensagem extremamente positiva. Então você que viu aqui o nosso caveirão e ai meu Deus, né? Calma, né? Porque tudo é parte do processo, né? E esse tarô ele é bem dentro da força né? As imagens dele lembram bastante, né? A força da esquerda mesmo. A gente com pombagira na mesa aqui. E aliás eu tenho uns caveirão aqui também na camiseta. Então, ó, louco. Então nós estamos nessa vibe. E aí é o seguinte, eu tenho uma mensagem extremamente positiva para você. Porque o arcano 13, ele traz transformação para a vida, ele recicla a vida, ajuda a gente a superar muitas coisas, sabe? Força de superação, conseguir deixar para trás, fazer a vida caminhar. Esse arcano, ele traz esse poder. E isso vem dentro do contexto amoroso para você, com quem você está mentalizando. É o arcano 13 falando do quê, então? Que é um momento de transição dentro da sua relação, de mudança de ciclo, de coisas que estão ficando para trás e novos caminhos, um ciclo diferente aí se abrindo com energias extremamente benéficas. O carro, que traz uma energia vitoriosa, traz movimento, traz direção. Aliás, essa é propriamente a qualidade de pombagira, movimentar, direcionar as coisas, tá? Então é isso que você está recebendo aqui e junto com o sol, que é caminho de felicidade, de gratidão, sabe? De luz, de crescimento, de esclarecimentos, de sinceridade. Então a gente vê aqui tudo se encaminhando muito bem para você no amor com quem você está mentalizando. Só que o tarô dá aqui para você uma necessidade, tá?
que é assim, a de saber deixar no passado certas coisas que devem ficar lá, ok? Muito cuidado com comparações agora, é necessário se desprender, ok? Então, vale muito para você, assim, saber deixar para lá certas coisas. Então, assim, às vezes são aquelas necessidades do ego, de a pessoa me magoou, tem que se desculpar, então se quer estar ao meu lado, primeiro tem que pedir desculpa. Você está querendo e você está impondo condição, percebe como às vezes você pode complicar as coisas? Né? Então, assim, é sobre relevar, é sobre saber deixar para lá, porque tem rumos aqui muito melhores se abrindo. O tarot está mostrando arcanos que apontam para uma energia de continuidade da relação e com caminhos muito melhores do que tem sido. Só que existe a necessidade de saber deixar para lá. Se vocês são daquelas pessoas que ficam com apeguinhos, com picuinhas, mas você isso, mas lembra o que você falou, vocês vão se atrapalhar na jornada. Vale a pena se desprender, deixar para lá, sabe? Às vezes um assunto que incomoda, uma atitude errada que o outro teve, talvez tenha um momento aí pela frente como chance para se falar sobre isso, mas não se deve colocar essa situação como condição para conversa, para continuidade, tá? O arcano 13, ele está vindo transformar, e as transformações que ele está gerando são extremamente positivas. Então, do que o tarot está falando? De melhoria na sua relação, de melhoria nos seus caminhos amorosos, mas tem que saber olhar para frente, tá? Você não vai dirigir olhando para trás, a não ser que você dê uma rezinha ali para alguma coisa, mas quem é que pega uma estrada de ré, né? Não dá, gente. Tem que saber levantar a cabeça aí. Esse arcano 7, como a autocura dele, ele fala, vamos saber deixar para trás certas coisas e olhar só para frente agora, porque é para frente que se anda e é por aí que tem vitória. Ninguém vence nada olhando para trás, querendo viver passado. Não é possível. Você não vai ter como ser uma pessoa vitoriosa tentando viver passado, tá? É loucura isso, é ilusão. Não é viável, tá? A gente só consegue ter vitória olhando para frente, vivendo o que está aqui, buscando viver o que se pode viver, né? Então, é saber se libertar de certas coisas que já foram, relevar, esquecer, perdoar, trabalhar essa energia, porque o tarot mostra ser muito gratificante, tá? O tarot fala aqui de certos assuntos que te incomodam no seu relacionamento sendo esclarecidos naturalmente, sem precisar forçar, sem achar que tem que colocar condição para isso, sabe? Ficou mal resolvido e tal, e a gente fica naquela prisão, né? Enroscado naquele assunto que trouxe a dificuldade. Então é deixar fluir, sabe? Confiar na vida, porque tem coisa que vale muito a pena aqui. E mais, tá? Para você que está nesse momento longe da pessoa que você está mentalizando aqui, né? Então, poxa, a relação, sei lá, a pessoa terminou com você, deu um problema, tá cada um pro seu lado, é esse arcano, tá? É a força desse arcano que pode ter trabalhado aí. Isso significa um ponto final nas coisas? Não, gente. Ó, o carro e o sol, né? Então, é um caminho aqui para vocês vencerem essas circunstâncias e voltarem a se entender, ok? Então o tarot tem essa previsão também. Então a gente não está falando de nada perdido aqui, né? De repente você veio para a leitura só pela força do hábito, porque o meu relacionamento já era mesmo, mas como eu estou acostumado a estar no seu canal, então aproveita esse momento, como um bolinho, toma um café, se tiver bolo, aliás, me chama aí, beleza? Então, é assim, o tarot está aqui também nesse momento, podendo renovar as suas esperanças, né? Se você curte a pessoa, tá afim, né, dos Paranauê aí, então tem caminho para a situação. O carro vem mostrar que tem caminho, tá? Mas exige desprendimento, sim, né? Daquilo que já foi. Não, né? Tem que falar daquele assunto. Remediado está, sabe? Simplificar é sucesso para você. Vamos botar arcanos menores. Vamos botar arcanos menores aqui. O seu primeiro,
que veio, caraca, 56 arcanos menores, embaralhado e cortado, e sai a mesma carta que estava na primeira opção, não é mole não, e na mesma posição, hein? Caraca, olha só. O 4 de ouros, que fala sobre apego, veio exatamente combinando com a morte, que pede transformação. Reciclar as coisas, ressignificar, virar página. Muito apego. Não, a pessoa vai ver, fez isso. Para! É preciso parar com isso, tá? Esse tipo de situação não tem mais espaço no seu relacionamento, não pode acontecer, nem da sua parte, nem da parte da outra pessoa, tá? Eu vejo aqui uma certa, não bastante, resistência a saber deixar para lá, a saber relevar, as coisas ficam ali muito, muito marcadas, né? Então, eu te pergunto, você é escorpiano? Você é de escorpião? É escorpiana, é escorpiano? Porque é muito da pegada aqui, é muito da pegada de colocar na listinha negra a pessoa que vacilou com você. Tá aí, né? Isso ajuda, gente? Não, né? Isso não ajuda. Tenho para dizer que não é caminho, sabe? Eu sou escorpiano, então por que eu falo isso, né? Porque, por exemplo, esse tipo de coisa, eu sei que é tendência minha negativa e que eu tenho que trabalhar, e que se eu nasci sob esse signo é porque é o tipo de lição que eu preciso aprender para sair dessa. E não me justificar porque eu sou escorpiano, então vacila comigo que você vai ver, né? Porque aí eu já tô ali, ó, só no caldeirão ali para cima de você. Não pode ser assim, né? Não dá, gente. Então, esse 4 de ouros que fala do apego, fala de uma certa dificuldade entre vocês que deve ser trabalhada aí, né? Dificuldade para saber superar certas coisas, passar por cima, virar certas páginas. Vocês ficam voltando muito no mesmo assunto, isso atrapalha, tá? Isso desgasta a relação, desgastou, né? Pode ter sido motivo de afastamento para muita gente aí. A gente viu a coisa entortar de vez, sem conserto? Não, tem conserto, né? O carro e o sol trouxeram aqui caminhos viabilizando sequência da relação, mas saber ter esse desapego é simplesmente fundamental, tá? Depois, combinando ali no arcano do carro, nós temos o 9 de espadas. O 9 de espadas fala sobre uma angústia como resultado de ansiedade. No carro, então é tipo assim, ô seu motorista, acelera isso aí porque eu tô com pressa, né? Então, ansiedade, muita pressa de querer resolver as coisas entre vocês agora, também não é caminho, não é assim que funciona, tá? Não é o time que tem todo mundo que corre mais rápido que vai fazer o gol só porque todo mundo corre mais. Tem que ver como é que joga, tem que ver se está com a estratégia certa, né? Se as peças estão bem posicionadas e tal. Gente, não é só correria para a vida não, para funcionar. Então, esse 9 de espadas traz ali esse tipo de situação entre vocês que também exige cuidado, tá? Pressa para resolver as coisas, tipo, ou é hoje ou não me serve, não é assim, tá? Tem o momento certo. E com isso, o que o tarot está colocando nas entrelinhas para você? É agora que é o melhor momento para essa relação? Sim ou não? Sim ou não? O que vocês acham? Não, né? Aí você fala, qual é que é, tarólogo? Você tá tirando uma comigo aí? Né? Você ainda faz graça para falar que não? Qual é que é? Aí a gente pegar, não vai nada, tamo de boa, somos amiguinhos. Então é assim, ó. Palhacitos, né? Momento palhacitos. E aqui era água, tá? É só água mesmo. Aliás, né? Então, é o seguinte, galera. Não é na base da correria, não é o melhor momento entre vocês, tá? Então isso serve como dica para você que às vezes está aí na ansiedade. Ah, mas será que eu devo procurar a pessoa? Mas e se eu fizer tal coisa? Ah, mas e se eu chamar atenção assim? E se eu tentar conversar dali? Sabe quando você fica nessa, achando que depende de você fazer alguma coisa para dar certo? Não. Tem hora que a gente só tem que deixar a vida acontecer um pouco, deixar passar um pouco, deixar as coisas clarearem, tá? O tarot está mostrando realmente agora não é o melhor momento para a relação. Então saiba lidar com esse momento, exatamente para não colocar aqui, né, a carroça na frente dos cavalos
E aí os cavalos atropelar a carroça, atropelar condutor, atropelar tudo e cavalo correndo e já era, né? Então assim, não é por aí, tá? A gente tem que saber a hora certa de cada coisa, então o tarot está dando todo um caminho aqui de melhoria da energia entre você precisa saber disso, é relação que dá para salvar, tem caminho, a energia melhora, mas não é na base da prece de querer resolver hoje que vai funcionar. E quando a gente está mal com alguém, a gente cai nessa, né? De, não, isso está me fazendo muito mal e eu tenho que resolver isso, eu tenho que falar com a pessoa, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Tem hora que a gente só tem que ficar quieto. A gente só tem que aprender a ficar no nosso canto e, sabe, deixar a situação clarear um pouco. É a indicação aqui para você, sinceramente, tá? Esse 9 de espadas ainda fala sobre culpas presentes aqui. Entre vocês, uma das partes aí se sentindo culpada. De repente, como eu estou aqui para você saber sobre o seu amor, é o tarot falando a respeito da pessoa. Será que é alguém que está de boa? Né? Então, às vezes você está lá naquele apego, não, tem que pedir desculpa e tal, né? Como eu falei, o apego aqui, às vezes, né, aquelas situações, e não, tem que voltar naquele assunto e tal, por quê? Porque você talvez não esteja legal com alguma situação que ocorreu, e a pessoa que está de boa em relação a isso, o 9 de espadas mostra que tem culpa, e junto com o carro mostra quem deseja poder se retratar com isso. O carro é a energia de movimento que gera procura, tá? Então o tarot dá a entender aqui quem vem ter com você, a pessoa que vem atrás, mas não é porque não vem hoje que você tem que se afobar achando que tem que fazer coisas, não tem que fazer nada, né? É deixar passar, deixar estar um pouquinho, tá? Isso faz toda a diferença. A hora certa de a gente agir, a hora certa de a gente viver o que a vida tem para nós. E o seu terceiro arcano, que está vindo combinar com o Sol, é o 3 de ouros, que traz uma energia de crescimento, que traz um alcance de resultados provenientes de parceria, dentro de uma energia sincera e bem resolvida no Sol, tá? Então nós temos aqui um caminho que aponta para um desfecho muito positivo das encrencas, de repente, entre vocês aí. E não adianta você falar que não tem encrenca, né? Se tá tudo certo com você e você veio pro tarot só para constar, aí eu te falo que você tá no lugar errado, tá? Eu sou sincero, eu sou justo com você. Eu não fico falando só o que as pessoas querem só para ter audiência. Eu tenho a preocupação de ser justo com você. Se tá tudo bem na sua vida, se tá vindo pro tarot, você tá vindo caçar assunto, você vai achar problema onde não precisa. Então, né? Se tá tudo bem, você só tem que viver, você não tem que tentar entender nada, tá? Vem pro tarot quando tem uma dificuldade, para entender a dificuldade, para entender os caminhos. O barco afundou? Vimos que não. Muito pelo contrário, né? Tem aqui, dentro do que é... E quando a gente fala em desfecho, é muito aquela de onde as coisas vão dar, onde vai chegar, né? Pelo menos dentro do cenário atual, onde eu estou partindo do princípio que você está realmente com uma dificuldade no amor, o tarot mostra um desfecho positivo dentro desses assuntos mal resolvidos, entre você e quem você ama. Vocês vão encontrar caminhos aqui para se entender, sabe? Vai voltar a funcionar direito aí, né? Só tem que realmente evitar comparações, desapegar de certas coisas. De repente aquela pessoa que já vem assim às vezes conversar com você, já vem com pedra na mão, porque já sabe que você também está com as suas pedras, e aí você tem um gesto que é de boa, a pessoa fala, uai? E aí faz assim, solta as pedras e ninguém está com pedra para atacar em ninguém e é tudo mais fácil, né? Então é hora de se desarmar, é hora de sair da defensiva, né? E colocar uma energia que sirva melhor a situação. É a parte que eu acho que você pode fazer aqui, né? Também te dando uma orientação, porque isso é necessário dentro de um atendimento oracular que você procura, ainda que no YouTube, aqui onde é geral, é para muitas pessoas, mas você está buscando aqui também, né? Saber dos caminhos e compreender como é melhor agir. Então eu te passo também orientação sobre isso. E agora eu vou abrir para você as cartas de Pombagira. Você está curtindo aí? Já deixou o seu like? Se inscreveu? Hora boa, venho te lembrar, isso é muito importante para o canal. Laroye Pombagira. Dama da noite é Mojubá. Dona Quitéria é Mojubá. Vindo para você, temos a delicadeza,
Primeira carta da energia de Dama da Noite já mostra um caminho de suavidade, né? Então, se está pesado agora, se a barra pesou, se o clima pesou, né? Se teve troca de farpa, se rolou mal entendido e, sabe, cada um para um lado, cada um com seus motivos e cada um se apegando aos seus motivos e querendo ter razão e fica esse embate, essa coisa, aí, né? Esse arcano ali às vezes engrossou o caldo e tal. E como é que fica? O tarô, o próprio tarô já deu um desfecho aí favorável, né? Vocês conseguindo esclarecer os pontos naturalmente, sem precisar forçar a barra com isso, sem um ficar com munição para jogar no outro, tá? No máximo guerra de travesseiro, aí beleza, aí tá valendo, né? E a delicadeza é um caminho aqui de suavidade, né? De as coisas então ficando mais leves, né? Esse clima aí de um culpar o outro, um querer ter razão, primeiro porque já tem culpa acontecendo, né? Então se aconteceu coisa errada, é a pessoa que já sabe. Beleza? Então, assim, não precisa mais apontar o dedo, tá? Não é isso que vai ajudar agora. Consciência já tem. Espumante. Espumante fala sobre coisas que dão certo, né? Onde gera motivo para comemorar. O espumante, você não vai ver a pessoa que... Ah, o meu time perdeu o campeonato, abre uma garrafa de champanhe. Onde que você vê isso aí, né? É só quando a gente vai, né, guardar aquela garrafa ali onde tem motivo para comemorar, para dar um reforço positivo dentro daquela energia, daquele momento, a partir da delicadeza, né, da gentileza, de a coisa ficando mais leve. É a energia de paz, de reconciliação que está aqui nessa carta também, tá? Então, o baralho de Pombagira mostra, né, isso muito viável, ainda mais a carta aqui da delicadeza, que mostra esse caminho de suavizar, de reconciliar, de paz que anda faltando junto com o espumante, que traz motivos para se comemorar. Então, né, como é que ia combinar o espumante aqui com uma vaca que foi pro brejo, né? Se fosse aquela relação que já era e não tem volta e não tem caminho de jeito nenhum para voltar a funcionar. Não seria nada coerente aqui, né? Depois você tem as horas, e as horas traz aqui um sentido que é importante no sentido de... Um sentido que é importante no sentido é bom, né? Redundância. Às vezes vemos por aqui, mas tá bom. É assim, gente, é uma situação que está prestes a mudar, tá? Então não precisa você fazer nada, não. Não precisa. Não é hora de ir atrás, ah, mas o que eu faço? Que vela que eu acendo? Não, mas eu não posso chamar a pessoa? Não, mas e se eu fizer isso? Nada, tá? Nada. Às vezes não fazer nada é a estratégia certa, ok? Por quê? Tem proteção aqui. Então, os seus caminhos no amor com quem você está mentalizando tem proteção, né? Vocês tropeçaram aí, mas faz sentido, tem energia espiritual que ajuda a funcionar. E se tem essa presença, né, de guardiões aqui, é porque é bom para você, é bom para outra pessoa, tá? Então, essa carta também tira da sua cabeça a seguinte situação: ah, mas será que não fizeram alguma coisa, né, contra a minha relação? No seu caso, não. Quem participou da primeira escolha da mesa tinha, no seu caso, não, tá? Então isso já tira aí uma pulga de trás da orelha, beleza? Depois nós temos aqui a carta dos estouros. Tem estouro, tem fogos e tem champanhe, gente, aqui na sua leitura. Vê se isso combina com um cenário triste. Não. Combina muito com o quê? Com o que o tarô já mostrou, a respeito de desfecho positivo, né? Então o caldo azedou agora. Tem conserto? Tem, tá? Só que, olha só, essa carta vem chamar atenção, a última que eu estou colocando para você. Carta da teia. Ela fala, né, de ser preciso tomar cuidado com, às vezes, gente que não tem nada a ver participando da situação. Gente querendo meter a colher. Às vezes, né, quando você não teve o sentimento correspondido, ou brigou e ficou naquela frustração, naquela tristeza, precisa desabafar com alguém, aí é aquele momento de procurar amiga, ou amigo, e aí a pessoa que começa a opinar na sua vida, e o que você deve, o que você não deve no seu relacionamento, aquela pessoa que começa a meter a colher, né? E aí, de repente, calha que foi a briga, aquele momento onde você ficou mal pra caramba, né? Aí você vê a coisa, assim, começar a suavizar, poxa,
tem caminho, dá para ter um entendimento, e aí justamente aquele fulano para quem você desabafou lá, daí fica, não, você é besta, esse aí só vai te fazer sofrer, não sei o que, e te envenenando, tá? E atrapalhando. Nesse caso aqui, eu não preciso nem jogar as pedras de confirmação para você. É por ser rival? Não, tá? No seu caso aqui, não é. Realmente é só a questão de gente que gosta de meter a colher, né, na cumbuca dos outros, e você não deve deixar isso. Essa carta da teia mostra ser muito prejudicial pessoas de fora participando da sua vida íntima. Você não deve dar esse tipo de brecha, tá bom? Então, passou ali por um problema, você tem que saber lidar com isso. Não tem que sair contando para alguém não, tá? Às vezes tem gente que até me pergunta isso dentro de consulta. Leandro, e se eu falar da minha relação para uma pessoa que possa ajudar? Eu já faço justamente essa cara antes até de dar a resposta, né? Porque assim, como isso ajuda? Difícil, hein? Difícil, gente, tá? É a energia que a gente espalha, é a vida íntima que a gente expõe, isso dificilmente dá bom, tá? No seu caso, vemos atrapalhar, tá? E como a gente tem uma evolução positiva, de repente essa questão de gente aí para meter a colher tira a força dos seus bons resultados que estão aqui com o potencial de manifestação nos seus caminhos. Então vale muito a pena você ter aí o seu resguardo. Disso você precisa muito saber também, tá? Em relação aos seus caminhos com quem você ama e que você veio aqui mentalizar. E é isso, gente. Essa foi a sua leitura no tarô, nas cartas de Pombagira. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Segue os meus outros canais, o Reino Cigano, onde eu vou dar os mesmos recados que eu dei quando eu terminei a primeira leitura, porque eu sei que tem gente que faz uma escolha, assiste até ali e pronto, né? Então é importante que você tenha também o mesmo acesso à informação. No canal Reino Cigano também estou colocando leituras, geralmente para falar de amor, com a câmera no alto, tá? Mostrando a mesa, eu não estou aparecendo lá. Então, às vezes pode aparecer a notificação para você, você pula o vídeo porque não vai associar que é leitura minha, tá? Então se liga, canal Reino Cigano, e no canal com meu nome também, Leandro Roque Tarô. Pelas manhãs eu estou fazendo vídeo lá da carta para o seu signo e também espaço para você mentalizar e ter uma resposta ali breve com a energia do dia para você na situação que você mentaliza. Então, dando as dicas, tá? Quer estudar comigo aí na descrição do vídeo tem links para cursos, tarô, arcanos maiores, arcanos menores, tem meu Instagram, @alunaçãoesoterismo, tem os links para consultas também. Você pode ter atendimento particular comigo no tarô ou no baralho cigano. Se você acessar o link do baralho cigano, escolher essa opção e no lugar do baralho cigano quiser ter um atendimento com as cartas de Pombagira, é só você me falar que eu abro então esse baralho para você, tá? Não é consulta para você chegar e contar a história e nossa, a gente se conheceu e isso e aquilo e a pessoa, né? Eu quero dar um contexto, eu posso mandar um áudio explicando. Não, gente, é um atendimento de 5 perguntas objetivas. Serve para quem? Para quem sabe o que precisa perguntar para eu te dar as respostas que são importantes para você dentro da situação onde você quer direcionamentos do oráculo, tá? Então é foco nas perguntas, não é uma consulta para falar sobre a situação, contar sobre a pessoa, é para você pensar em 5 perguntas para as quais você deseja respostas. Perguntas objetivas, tá? É um atendimento bem direto ao ponto, prático e que ajuda muita gente, sim, tá? Então, se for bom para você, você pode se informar aí e me procurar. Aí eu falo qual que é a disponibilidade de agenda. Nessa semana, onde eu estou agora te apresentando essa leitura, calha que é uma semana de feriado. Então, né, talvez eu não tenha vagas por esses dias, mas eu posso te posicionar por lá se você me chamar. Tá legal? Ficamos por aqui então. Obrigado pela sua presença. Beijos, abraços e até a próxima.